muito feliz que essa é a nossa primeira live. E é a primeira porque é uma série de lives nós vamos fazer, né? A endoscopia bariátrica, ela compreende vários procedimentos, são assuntos longos, então a gente achou melhor fazer mais de uma live para a gente poder falar melhor de cada um. E hoje nós vamos começar falando do balão intragástrico, certo? A gente vai começar respondendo as perguntas das pessoas que mandaram pelo Instagram antes, então a gente já vai começar com essas perguntas, e depois dar sequência nas perguntas do chat. Vamos lá, Vinícius, vamos começar? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vinícius, eu sou administrador do Núcleo de Obesidade da Endovale e vou direcionando aí para qual profissional que vai ser, tá ok? Bom, a primeira pergunta, e eu acho que é a pergunta mais comum aqui, né? O pessoal quer saber como é que funciona. É para a doutora Fernanda. O que é o balão intragástrico? O que é? Como ele funciona? O que ele faz? Bom, Vinícius, essa é a pergunta mais comum, né, das consultas, o paciente procura a gente para saber o que é, na verdade, porque apesar dele ler muito, ver na internet, ele fica com muitas dúvidas do que é. Eu não me apresentei, eu sou a doutora Fernanda Bueno, sou médica endoscopista, cirurgiã, e sou fundadora da Endovale, tá? Estou muito feliz de estar com todo mundo aqui hoje, né? Bom, o balão, ele é um dispositivo de silicone, ele é implantado no estômago por endoscopia, então ele tem um objetivo de restrição, então ele diminui o espaço do estômago, né, que o alimento vai ocupar dentro do estômago, né, e a gente tem vários tipos de balão, né, no mundo. No Brasil, quatro tipos principalmente, né, então a gente tem o balão de 6 meses de duração, a gente tem o balão de 1 ano de duração ajustável, a gente tem o balão de 1 ano não ajustável e a gente tem o balão de ar, tá? Então, além de outros balões que existem pelo mundo e que não são aprovados aqui no Brasil, né? Eu vou falar basicamente de 2 tipos, que são os tipos que a gente mais trabalha, né, e são os mais procurados pelos pacientes, que são o balão de 6 meses, sem ajuste, ele está até aqui na minha mão, tá? Então, como vocês podem ver, ele lembra uma prótese de mama, né? Ele é um silicone bem resistente, porque ele aguenta o suco gástrico, então imagina, é um material que resiste bastante dentro do estômago, né? Então esse dispositivo, ele é uma bolinha, né? Tá dando para ver? Tá, né? Uhum. Ele é uma bolinha, ele é o balão Orbera, tá? E a gente preenche esse balão e o outro balão que eu vou mostrar também com soro fisiológico e um corante, tá? E depois a gente vai conversar do porquê a gente coloca esse corante aqui dentro, tá? Mas esse é um dos tipos. Esse dura 6 meses, por isso que a gente chama balão de 6 meses, tá? Essa é a principal diferença para o próximo balão, que é esse balão aqui, vocês estão vendo, tá, na minha mão, né? Que esse dura 1 ano, então por isso que a gente chama que é o balão de 1 ano ajustável, tá? Uma outra diferença bem gritante aqui, vocês estão vendo, é essa pecinha, essa partezinha branca dele aqui, né? Isso a gente chama de rabicho. O que é o rabicho? É a parte do dispositivo que a gente ajusta o balão. Então, essa é a grande vantagem desse balão, que ele ser um balão ajustável, né? E por que ajustável? A gente pode aumentar o volume desse balão ao longo do tratamento, ou a gente pode diminuir o volume desse balão também, né? Isso por diversas indicações, tá? Mas, basicamente, a gente tem esses 2 tipos de balão, né? E os 2 vão ocupar um espaço físico dentro do balão, que vai diminuir a entrada de alimento. Esse alimento ele vai ser esvaziado mais lentamente, que a gente fala, vai diminuir o esvaziamento gástrico, né, então o paciente se sente saciado com menos comida, que é a saciedade precoce, e tem um esvaziamento desse alimento mais lento, então esvaziamento gástrico lentificado, né, além de alguns estímulos hormonais, que a gente sabe que quando esse alimento preenche o fundo gástrico, ele estimula alguns hormônios, né, ele liga via ali fundo gástrico, sistema nervoso central, e isso também ajuda na saciedade, tá? Então, basicamente, a gente tem esses 2 tipos de balão, tá certo? Assim, mais comercializados, né? O balão de 1 ano não ajustável, ele chegou há pouco tempo, né? Também é usado, mas em menos procura, e o balão de ar, ele é muito pouco utilizado, mas também ele é liberado aqui no Brasil, tá certo? Então o balão, ele não é só ocupar o espaço ali no estômago, né? Ele age também na modulação da fome, né? Sim, e além disso, o grande objetivo, que é por isso que a gente tem o núcleo e a gente insiste sempre no tratamento multidisciplinar, é que é muito importante a mudança de hábito, né? O balão, ele tá ali, por quê? Porque ele vai ajudar o paciente a criar novos hábitos. Esse é o grande objetivo. Então, ele tem que mudar seus hábitos alimentares, mudar seu estilo de vida e tratar todos os outros fatores que estão envolvidos na obesidade, que a gente sabe que é uma doença multifatorial, é uma doença crônica multifatorial. Então, não é simplesmente o balão que vai fazer o paciente
ter emagrecido, né? O paciente, ele tem que adotar vários hábitos diferentes, que é isso que a gente trabalha, a gente faz, na verdade, no núcleo um tratamento, não é só a colocação do balão, e é por isso que nós estamos todos aqui reunidos hoje, porque a gente insiste que é um tratamento, né, para que dê certo e que o paciente não reganhe depois, né? O objetivo é que o paciente perca peso, ganhe uma nova vida e não tenha reganho de peso depois. Com certeza. Perfeito, tá joia. Bom, eu vou passar para a próxima pergunta aqui, então. Bom, aqui é para a doutora Simone. Doutora Simone, precisa tomar vitamina quando faz esse tratamento? Acho que porque diminui a ingesta, né? Precisa tomar vitamina, fazer uma complementação? Bom, vou me apresentar também. Meu nome é Simone Zambroni, eu sou nutricionista lá da equipe multidisciplinar do Núcleo de Tratamentos da Obesidade, e essa é uma dúvida muito comum, né, dos pacientes, e isso é muito individualizado, e aí depende de cada tratamento, de cada paciente. Em primeiro lugar, a gente precisa analisar os exames de sangue que a doutora Fernanda e o doutor Bruno, eles pedem antes de começar os procedimentos, tá? Em alguns casos, é necessário a gente começar alguma reposição de vitaminas antes do procedimento, mas, em geral, a gente começa por volta do primeiro mês, que é quando acontece a maior perda de peso, e também uma menor ingesta, né? O paciente consegue comer um volume muito menor e com isso diminui também a ingestão de vitaminas e minerais. Normalmente a gente começa no primeiro mês e continua por 90 dias, mas como eu falei, a gente tem que acompanhar cada caso ao longo de todo o tratamento. Então, se o paciente está com balão por 6 meses, ao longo dos 6 meses a gente analisa como está a qualidade, o quanto o paciente está conseguindo comer, né? E se tem a necessidade de continuar com polivitamínico ou não. Legal, legal. Então, não necessariamente, né? É muito individual de cada pessoa, né? Se vai precisar mesmo ou não. Ou até é uma fase, você falou aí de 90 dias, né? Então é uma fase de adaptação. Até ela se adaptar, exatamente. Depois não vai precisar mais. Porque é o período que o paciente, né, ele come um volume alimentar muito restrito, né? E é por isso que a cada consulta eu sempre reforço a importância de comer comida de verdade, né? De comer comida que tenha também vitaminas e minerais. Qualidade. Não só deixar isso por conta das vitaminas que a gente vai suplementar para tomar. Como a doutora Fernanda falou, precisa ser uma mudança de hábito, né? A gente não pode também ficar tomando vitamina a vida inteira, né? Sim. Não no caso desses procedimentos, né? Uhum. Perfeito. Tá ok. Próxima pergunta. Essa daqui ela é bem interessante, é bem complicada. Bom, vou mandar para as duas psicólogas nossas. Nós temos 2 psicólogas, a doutora Laís e a doutora Vivian. E a pergunta é a seguinte: no que a terapia psicológica ajuda no tratamento para o emagrecimento? Boa pergunta, hein? Para que fazer a psicóloga? Sim. Posso começar, Vi? Pode sim, lá. Bom, sou Laís, psicóloga clínica, né, também faço parte da equipe do Núcleo de Obesidade, né, da Endovale. Bom, essa pergunta eu acho que é muito frequente, né, acho que a doutora Fernanda e o doutor Bruno podem até reforçar o quanto nas avaliações eles escutam, né. Eu acho que a doutora Fernanda já iniciou um pouquinho falando do quanto é importante a mudança de hábito, né, a gente não trabalha com o emagrecimento, o balão só pelo balão, né, que a gente sempre fala, o balão é uma das ferramentas, né, que a gente tem para emagrecimento. E para mudança de hábito, a gente precisa mudar comportamento, né, então a psicologia é muito importante nesse processo, porque a gente ajuda o paciente a identificar quais são esses comportamentos, né, que comportamentos que ele precisa alterar, que muitas vezes a gente nem sabe que tem esses comportamentos que provocam, né, Então, acho que esse é o primeiro ponto em que a gente ajuda muito o paciente a olhar, né, a identificar quais os comportamentos ele precisa alterar. Um segundo ponto que eu gosto muito de reforçar é o ponto do prazer, né, quando a comida é a nossa única fonte de prazer, é um problema, né, porque aí a gente vai descontar todas as nossas frustrações, tristezas, até mesmo alegrias na comida. A gente precisa ter mais de uma fonte de prazer, né? A comida, ela vai continuar sendo fonte de prazer e deve, né? Acho que a doutora Simone pode falar muito disso, mas o quanto a gente precisa continuar tendo prazer na nossa alimentação, né? Não é restrição total, é ter prazer na comida de verdade. Sim. Mas ela não pode ser a única,
né? Ela tem que ser uma das nossas fontes. Então, eu gosto muito de trabalhar isso também com os pacientes lá do núcleo, o quanto eles precisam buscar outras fontes mesmo de prazer além da comida, né? Eu acho que isso é importante. É interessante isso que você falou. A comida não precisa virar inimiga, né, pra gente emagrecer. Quem quer emagrecer não precisa virar inimigo da comida e só comer coisa, né? E não é real, né? A gente precisa continuar. Existe, né? Senão a gente não consegue. Isso eu acho que acontece muito com as dietas restritivas. Quanto tempo você aguenta comer o que não te dá prazer, né? E aí não é duradouro, né? Não é o nosso objetivo, né? Sim. E eu vou completar um pouquinho, né? Continuar o que ela está falando. Então, eu sou Vivian, né? Sou psicóloga do núcleo também, especializada em análise clínica. E além da questão do comportamento, que pega muito, né, a gente precisa cada vez mais se conhecer. Então, nosso foco de atuação é trabalhar essa consciência com o paciente também, né. Um dos itens, né, um dos comportamentos que fazem acontecer o ganho de peso são os beliscos, por exemplo, é beliscar bastante. Então, assim, geralmente, a gente não tem noção real do quanto a gente ingere alimentos que não são saudáveis ou não fazem tão bem para a gente, né? Então, a nossa atuação e a importância do acompanhamento psicológico é justamente para isso, né? A nossa equipe trabalha em conjunto para ajudar o paciente a entender, se perceber, né? Conhecer o próprio comportamento e descobrir outras formas que ele pode lidar melhor com a alimentação, com esse prazer, né? No alimento. Então, essa junção de coisas, né? Então, assim, esse conjunto que traz o resultado, não é só o balão sozinho, não é só uma alimentação sozinha, mas é esse conjunto todo, e a gente acredita nisso, né? Como a doutora Fernanda falou, a gente acredita que o resultado vem desse tratamento completo, e não apenas de um ou outro item. Até porque o balão, uma hora vai tirar. Né? Exato. O balão vai tirar e depois vai ter que continuar. E a ideia não é emagrecer enquanto estiver com o balão e depois retornar aos velhos hábitos, comer tudo de novo e engordar, né? A ideia é manter. Então o balão ajuda, né? São auxílios, mas a pessoa precisa. Uma ferramenta. Uma ferramenta. Isso que eu Falo que é como se a gente oferecesse uma maleta de ferramentas, né? Isso. Cada um é uma ferramenta necessária para uma parte do tratamento, né? Exato. Se você leva para casa essa maleta e só deixa ela guardada, não vai ter mudança, né? Agora você precisa abrir a maleta, usar, né? Testar cada ferramenta que a gente oferece. Exatamente. É um conjunto, né? A equipe trabalha junto, né? Igual um carro. Um carro só com um motor potente, mas sem o resto não adianta. Então, até por isso, pessoal, uma coisa que o pessoal sempre pergunta, se pode tirar a consulta, se pode fazer psicóloga fora e tal e tal. Lá no núcleo a gente não faz isso, a gente só trabalha com a equipe, porque a gente trabalha com a equipe integrada, a gente tá sempre trocando figurinha, né? A gente as profissionais, né? E passando uma para outra, cada caso do paciente, a gente faz reuniões mensais, então tudo para ter essa integração e o conjunto funcionar como um todo para o tratamento do paciente. Isso. Perfeito. Alguém quer comentar alguma coisa, doutor Fernando, doutor Bruno? Sim, deixa eu só já me apresentar. Sou Bruno, sou médico cirurgião geral, endoscopista lá da Endovale e também do núcleo de obesidade. Então, um dado interessante com relação ao que a gente estava conversando, e nos estudos que eles comparam o paciente que só colocou o balão e o paciente que colocou o balão e acompanhou como equipe multidisciplinar, a perda de peso não só durante o tratamento é maior, de 20% a 30% maior, mas a maior diferença é exatamente isso que a gente estava falando, depois que tira o balão. Então, a manutenção da perda de peso é muito maior. Por isso que é importante, né, essa equipe toda multidisciplinar, por isso que lá a gente trabalha dessa forma. E complementando também, isso é uma pergunta frequente também para mim. Quer dizer que eu vou colocar o balão de 1 ano, eu vou ter o dobro da perda do de 6 meses? Não, isso não é verdade, né? A gente sabe que a perda maior acontece nos 3 primeiros meses, e se mantém até os 6 primeiros meses, mas depois de 6 meses a pessoa realmente tende a entrar em um platô, né? Isso é comum. E a mudança de hábitos, juntamente com todo o tratamento que a gente faz, é que vai fazer com que o paciente realmente não reganhe e que mude os hábitos, né? Então, o balão, ele não é eterno, né?
Sim, e é importante, né, porque ao longo de 6 meses ou de um ano, a gente consegue acompanhar várias fases de vida Sim. de cada paciente, né? Então, como lidar com a alimentação frente a cada mudança, né? Então, quais escolhas alimentares fazer, junto com as psicólogas, junto com, de repente, o uso de algum tipo de medicamento que tenha que usar no meio do tratamento, né? Então, isso que eu acho que é importante, manter o acompanhamento ao longo de todo o tratamento. Olha que interessante, pessoal. Para a gente ter Comentou aqui. resultados pós-retirada. Acho acompanhamento psicológico essencial. Fiz a bariátrica há mais de 15 anos. Precisamos de acompanhamento psicológico dentro deste movimento de melhora de qualidade de vida. Então, é uma Olha que paciente legal. Isso é engraçado, é também uma coisa muito frequente, a gente vê muito isso. Inicialmente, o paciente, ele não quer fazer o acompanhamento psicológico, ele acha que isso é totalmente desnecessário e ele acha que ele quer eliminar isso do pacote do tratamento, né? Ele não quer. Depois, ele acaba entendendo que é fundamental, né? Então, eles referem que eles enxergam essa importância no final do tratamento. E aí, isso complementa esse questionamento aí, Vinícius, né? Verdade. Com certeza. Bom, vamos lá. O quanto passa mal durante o processo de balão, né? Que eu acho que o pessoal deve ouvir falar em grupos de Facebook, WhatsApp, que passa muito mal e tal. Eu acho que deixa muita gente aí com medo. É uma pergunta bem frequente e, assim, quando o paciente chega, às vezes procura na internet, ele sempre fica com muito medo. A verdade é assim, a doutora Fernanda já mostrou o balão, ele é uma prótese que vai ocupar o fundo do estômago, né? Então, principalmente no início do tratamento, na fase de adaptação, seu organismo não entendeu ainda que aquilo é uma prótese, que ela vai ficar lá. Então, é como se você tivesse acabado de ir numa churrascaria, por exemplo, e tivesse comido muito. E seu organismo vai tentar eliminar aquilo de algum jeito, né? Então, ou por vômito, ou o balão tentar descer. Só que isso não vai acontecer, né? Então, no comecinho do tratamento, nessa fase de adaptação, principalmente nos 3 primeiros dias, né, é comum sentir o quê? Náusea, vômito e um desconforto abdominal, tá? Isso é temporário. Claro que a gente passa medicamento para reduzir a chance disso acontecer, tá? Mas a maioria dos pacientes sente algum grau de náusea e de vômito que é controlável com medicamento. Depois dessa fase, é como se o organismo entendesse, né? Então é muito comum, às vezes, o paciente ligar para a gente lá para o 4º, 5º dia e falar, olha, o que eu estava sentindo desapareceu. E alguns pacientes ainda sentem como se fosse a presença do balão. Falam, olha, eu sinto que tem alguma coisa aqui, mas já não incomoda mais, tá? Alguns pacientes é muito raro de acontecer, tem paciente que realmente não tem a tolerância do balão. Esses pacientes são menos de 1%, tá? Mas aquele paciente que colocou um balão, tá? 20, 30 dias, um mês passando mal, a maioria das vezes tem alguma causa identificável e tratável para isso estar acontecendo, tá? Ou o paciente não está seguindo a dieta direito, ou tem algum fator orgânico que precisa ser examinado e corrigido. Não é comum o paciente ficar passando mal, assim, por um período prolongado. Geralmente essa fase de adaptação, que dura 3, 4 dias, e que é bem controlável com medicamento. Beleza. Tem paciente que às vezes até esquece que tá com balão, né? Eu já ouvi falar disso. Sim. Tem gente Sim. às vezes, até pergunta, né? Pede para ver, posso fazer uma endoscopia para ver se tá tudo certo e tal. Se estourou, esvaziou lá. Até do esvaziamento depois vai ser falado aqui. Sim, a maioria dos pacientes, depois da fase de adaptação, realmente não sentem nada, nem lembram que estão com um balão, né? Alguns ainda sentem essa sensação de, olha, eu sinto que tem alguma coisa aqui, mas depois dessa fase de adaptação é muito incomum ter dor, ter náusea, ter vômito, geralmente quando tem algum fator que a gente consegue controlar. Legal. Só complementar... Pode falar. Não, eu só ia complementar que é por isso que é importante a gente conseguir seguir a dieta, que no primeiro mês a gente tem uma dieta específica para ser seguida, né, que é a dieta líquida, cremosa, que tem que evoluir aos poucos e manter o contato com a gente, né, a gente até deixa o meu celular com os pacientes para que tenha esse acompanhamento, porque isso faz toda a diferença no bem-estar, né, é difícil, mas é muito importante de seguir, né. Sim. Legal. Agora não é hora ainda, não vou pegar as perguntas mais novas, mas teve uma pessoa aqui que acho que deve ter entrado agora, porque a gente já até falou. Ela está perguntando por quanto tempo tem que usar o balão.
A doutora Fernanda já falou, né? Mas pode falar de novo. Falo de novo, falo sim. Então, a gente tem, isso é variável para cada paciente, é por indicação, então, por isso que a gente faz a primeira consulta, a gente sempre faz uma avaliação bem longa na primeira consulta, justamente para a gente escolher qual balão que vai ser o melhor para cada paciente. Eu costumo dizer que não tem o melhor balão, né, existe o melhor tratamento para um paciente específico, né, então a gente individualiza muito esse tratamento e acaba decidindo em conjunto com o paciente o melhor tipo de balão para ele, né. Então, a gente tem o de 6 meses, que é justamente o que eu mostrei, ó, que é esse, né, que não tem o rabichinho, ele é liso, ele é todo esférico, e esse tem a duração de 6 meses, né, ele pelo fabricante, ele aguenta a ação do suco gástrico 6 meses, tá? E a gente tem o balão de 1 ano, que ele tem essa permanência de 1 ano, tá? E assim, uma pergunta outra muito comum, eu não posso tirar antes desse tempo, né, já aproveitando aí, né, essa perguntinha para falar, a gente pode sim, se o paciente já atingiu a meta, ou se ele tem alguma intercorrência, ou alguma coisa que a gente acha que está inviabilizando manter o tratamento, a gente pode retirar esse balão antes do prazo. O prazo é para ser o limite máximo de permanência desse balão no estômago, tá? Porque depois disso, o balão vai se deteriorando, ele vai envelhecendo, né, a gente costuma falar que ele fica velho, ele fica rígido, e aí o risco para retirar é muito maior. Então, o prazo máximo, a gente tem hoje balões de 6 meses e balões de 1 ano, tá? Certo. Beleza, perfeito. Deixa só complementar, só uma fala da doutora Fernanda, acho que é importante, às vezes o paciente sempre pergunta também, às vezes o paciente, por exemplo, vê em algum lugar na internet, o balão de 6 meses, mas eu quero ficar 8, ou o balão de 1 ano, eu quero ficar 1 ano e meio. Muito comum. Vocês fazem isso? Não, lá a gente não faz isso, tá? Por que não se faz? Bom, o balão ele tem uma garantia, tem uma validade, isso é a validade do material, do silicone, e conforme vai envelhecendo, isso vai ficando muito mais rígido, mais difícil de retirar, aumenta a chance de ter vazamento, e se tiver algum vazamento, tiver alguma complicação, por exemplo, tiver um vazamento num balão, se tiver fora da validade, o representante não vai repor esse balão, tá? Isso coloca em risco o tratamento do paciente e a qualidade do resultado também, tá? Então, assim, lá o balão de 6 meses a gente mantém 6 meses, o balão de 1 ano mantém 1 ano, porque é assim que tem que ser. A gente é bem rigoroso com isso até, e a gente fala isso, informa isso para o paciente já logo na primeira consulta, né, Bruno? Porque justamente pelo risco para ele, né? E a gente quer que ele fique bem resguardado o tempo todo que ele tem de permanência com balão, então a gente respeita muito esse prazo. Perfeito. Eu não sei agora se encaixa no que já foi conversado, teve uma pessoa que entrou aqui e ela falou que ela chegou, a live já tinha começado, e ela não sabe se foi falado. Que é qual o perfil de paciente que pode colocar o balão. Legal. Então, algumas indicações, a indicação formal para colocação de balão são pacientes com IMC acima de 27, né? Então, 27 é a relação do peso e altura, né? Aquela continha que a gente faz, o IMC, na verdade, é o cálculo do peso sobre a altura ao quadrado, né? Para a gente achar esse número. Esse número, para a gente, classifica o paciente em sobrepeso, obeso grau 1, grau 2 ou grau 3, né? E o balão, ele tem uma estimativa de perda de peso de 15% a 20% no máximo, né? Então, a gente acaba que o paciente tem essa limitação, digamos assim, de perda de peso, né? Uma estimativa de perda. Então, os pacientes que respondem melhor são os pacientes que têm obesidade, sobrepeso e obesidade grau 1, seria a principal indicação para o balão. É lógico que a gente coloca em pacientes com IMC maiores, que a gente coloca, até pacientes que já estão com indicação de cirurgia bariátrica e precisam perder peso para a cirurgia, para operar com mais segurança, a gente faz o esquema ponte, que a gente fala, a gente põe o balão, o paciente perde peso para poder operar. Então, o balão a gente pode colocar um IMC acima de 27, que é o sobrepeso, mas o limite máximo de IMC não existe, né? A gente pode adequar de acordo com cada paciente. Tá? Certo. Aqui ainda relacionado ao balão, que eu acho que não é uma pergunta que tinha selecionado, se tem prazo ou tempo para fazer o reajuste, se tem um prazo máximo para fazer um reajuste de um balão de 1 ano. Eu vou responder também, Bruno, se você quiser complementar também, assim, não tem uma coisa bem estabelecida, assim, né, obrigatória, porém, a gente evita reajustar acima de 8 meses, tá? Por quê? Justamente pelo envelhecimento do balão, né? O balão, depois de 8 meses, ele já começa a se deteriorar, ele já fica mais frágil por ser um balão de mais tempo, então, tem um certo risco da gente
reajustar, porque ele pode vazar, ter vazamento, né? Então, a gente evita fazer isso depois de 8 meses. E até porque o reajuste para mais, eu estou entendendo que é para mais nesse caso, né? Que é para o paciente, quando entra no platô e ele quer reajustar para que ele perca mais peso, o ideal é a gente fazer antes de 8 meses para que ele aproveite todo esse tempo de tratamento também, né? Então, você não vai fazer um reajuste tardio porque ele já está no final do tratamento, né? Você precisa resgatar esse paciente antes desse período, tá? Perfeito. Exato. Quer complementar? Alguém quer fazer Tá tranquilo. Exato. Então tá jóia. Bom, a próxima pergunta para a doutora Fernanda. Né? Eita, tô falando. Aqui é aquela questão que a gente até comentou no começo, que é o que acontece se o balão estourar? Ai, nossa, essa é uma pergunta muito, muito frequente, né, meninas? Muito, né, Bruno? Também. É muito frequente. O paciente tem medo, ele escuta falar que vai romper dentro dele, que vai explodir o balão dentro dele, né? Eu escuto várias coisas, assim, quando o paciente vem fazer consulta. Na verdade, ele não explode, né? O que pode acontecer é um vazamento, tá? E esse vazamento acontece principalmente nos balões mais velhos, como a gente estava falando. O balão que já passou do prazo de validade, ou um balão final de tratamento, pode ter esse vazamento. Isso é raro, não é comum a gente ver vazamento, tá? Mas ele pode vazar. E como que a gente sabe que vazou? Por causa do corante. Lembra que eu falei inicialmente que o balão era preenchido com soro e com um corante azul, que a gente fala que fica o baby blue, as pessoas falam, meu bebê é azul, né? É por quê? Porque ele fica azul mesmo, é o corante azul de metileno. E se esse balão vaza, esse corante ele sai e vai se misturar com o amarelo da urina e o paciente vai urinar verde. Fica um esverdeado tipo produto de limpeza. Eu costumo falar bem assim para o paciente, tá? Então, isso pode ser, e isso é um sinal para a gente de que houve um vazamento. Pode ter havido, tá? Um vazamento. Então, a gente tem que ter atenção e fazer a endoscopia e ver se realmente houve esse vazamento. É diferente do rompimento. Às vezes o balão pode romper por um trauma, né? Uma pancada na barriga, traumas agudos, né? E isso rompe o balão. Mas esses vazamentos a gente costuma ver, são raros, e a gente costuma ver mais em balões velhos, tá? E aí, se rompeu o balão, o que eu tenho que fazer, né? O que vai acontecer comigo? Eu sinto alguma coisa? Não, na verdade, ele não provoca sintoma nenhum, né? O paciente só percebe pela urina, por isso que a gente coloca o corante, justamente para ser um marcador para a gente, né? Só que a gente tem um prazo para retirar esse balão, porque se ele fica murcho dentro do estômago, depois de 48 horas, 72 horas, ele pode migrar, né, para o intestino. Isso é raro acontecer também, mas a gente evita deixar mais do que 48 horas esse balão murcho dentro do estômago, né? Então, se houve suspeita de vazamento, a gente faz endoscopia até 48 horas, e se vazou ou rompeu, e o balão murchou, a gente tira esse balão. Como o doutor Bruno disse, está dentro do prazo da validade, a gente troca esse balão, a gente coloca outro balão, né? Não está, a gente simplesmente retira, tá? Joia. Deixa eu complementar até acho que é uma dúvida minha. O balão, por exemplo, uma pessoa não uma pessoa que vai viajar para outro país, fica longe, distante, que aí não é recomendado, eu acho, né, por causa do acompanhamento. Mas uma pessoa que às vezes trabalha em uma ponte aérea, Rio-São Paulo, elas faz viagens curtas, vai e volta para casa. Tem problema, avião? Não, o avião não tem problema, né, a pressão do avião, despressurização, né, essas coisas não tem problema, viajar de avião não tem problema. Há alguns estudos dizendo que pode haver uma hiperinsuflação do balão. O que é isso? Hiperinsuflação é a entrada de ar no balão, né, o balão ele é todo de líquido, a gente preenche todo com líquido, e às vezes ele fica com um pouquinho de ar dentro do balão. Há alguns estudos tentando relacionar avião com hiperinsuflação, mas ainda a gente não tem nada definido com relação a isso. A princípio, não há nenhuma contraindicação ao avião, né? E, assim, a questão de viajar só esse é o ponto. Se o paciente tem um vazamento ou um rompimento fora, né, longe da gente, se for um prazo curto, a gente pede para o paciente voltar e a gente retira esse balão. Agora, se o paciente vai para algum lugar mais distante, a gente acaba contactando algum colega da região, né, e pede para esse colega acompanhar o paciente ou retirar o balão antes dele voltar para cá, né? Então, por isso que a gente tem que estar em contato com esse paciente. É fundamental em qualquer tipo de tratamento, independente do tipo do balão ou da sutura, ou qualquer procedimento que a gente faça nele, ele está em contato com a gente. Esse contato com a equipe, ter o nosso celular, poder ligar, seja a dúvida mais boa possível, ligar e perguntar, isso é fundamental. Acho que a assistência da equipe
é o ponto que o paciente deveria levar em consideração quando ele vai colocar ou fazer qualquer procedimento em relação ao emagrecimento, tanto né? para a segurança como para o resultado, né? Exatamente. Não é tanto colocar o balão e tchau. Depois a gente não é. vê. Não é. E ele só sente isso depois. Ele vê como essa assistência é importante. Ele valoriza isso depois, porque, igual no caso desse, ele tem que ter o contato do médico fácil, ele tem que saber o que fazer, né? Ele não pode ficar perdido. Quem coloca balão e some, depois não sabe o que fazer numa situação dessa, né? Uhum. Eu estou selecionando algumas perguntas aqui. Tá chegando bastante pergunta aqui, viu? Que bom! Estão dando os parabéns aqui também à equipe, ao Dr. Bruno. Ah, que bom! Obrigada. Aí, Bruno. Estão perguntando aqui também sobre o plasma de argônio, mas o plasma de argônio eu acho que, não sei se a gente vai conseguir falar hoje, né? A gente vai fazer uma live só de plasma de argônio. Isso, vamos fazer uma live só de plasma de argônio. Estão dando os parabéns, mais parabéns. E algumas perguntas eu selecionei e vou colocar no final, tá, pessoal? Vou seguir aqui com as que já tinha selecionado. Agora é para a doutora Simone. Esse aqui eu acho que muita gente quer saber. Você pode ingerir bebida alcoólica com balão? Essa é boa. Principalmente em tempos de quarentena, né? Exatamente. Alguns pacientes falam que tem aumentado o consumo. Bom, a bebida alcoólica, como a gente sabe, ela é chamada também de caloria vazia por muitos, né? Porque ela é uma fonte de calorias e não tem tantos nutrientes, né? Não tem nutriente. Então, o consumo frequente da bebida alcoólica acaba aumentando essas calorias que o paciente ingere e isso atrapalha, sim, a perda de peso, né? Eu falo que atrapalha também por causa dos acompanhamentos que tem quando a pessoa consome a bebida alcoólica, né? E dependendo do quanto bebeu, como é o dia seguinte ao consumo da bebida alcoólica, né? Com o balão em especial também, a gente tem que tomar cuidado com as bebidas que são ricas em carboidratos, porque pela clínica a gente percebe que elas fermentam um pouco mais e que corre o risco de aumentar a chance do aparecimento de fungos no balão. Quando aparece fungo no balão, aí tem essa hiperinsuflação que a doutora Fernanda já comentou, e aí a gente tem que fazer essa retirada precoce, né, ou troca do balão, enfim, então gera um desconforto maior, né. Esses são os poréns do consumo da bebida alcoólica. Tá certo. Olha, tem uma pessoa que está mandando bastante essa pergunta, eu acho que eu vou até furar a fila aqui com ela. Já está perguntando se tem idade mínima para colocar balão. Tá. Quer que responda essa, Fê? Pode ir, Bruno. Tá. Então, geralmente a idade mínima é a partir de 12 anos, desde que já tenha entrado na puberdade, tem uma puberdade estabelecida, né? Em criança e adolescente, sempre é necessário ter uma avaliação muito criteriosa. Então, assim, geralmente a gente gosta de estar junto do pediatra, do endócrino, para poder ter um bom resultado e não atrapalhar aí o crescimento da... Travou a internet? Aí voltou. Bruno, fala de novo, por favor. Tá. Então, eu estava respondendo que geralmente é a partir de 12 anos, né, com a puberdade estabelecida já, né, e é sempre importante estar junto aí do pediatra, do endocrinologista, né, dessa criança para poder ter um benefício no tratamento e não prejudicar nessa fase de puberdade. Sim, e principalmente, acrescentando, é importante ter o acompanhamento familiar também, né, para entender o porquê que uma criança, né, dessa faixa etária, a gente vai ter a necessidade de colocar o balão tão precocemente, né, eu acho que são vários fatores aí também, né, mas é uma ferramenta segura, né, mas eu acho que precisa ter um acompanhamento. Sim, ela não é a primeira, nessa idade não é o primeiro passo, né, então geralmente a gente vai tentar primeiro dieta, psicoterapia, né, seria um adicional, né, e fundamental a família estar junto, assim, a criança não trabalha, a criança não compra comida, né, então, assim, a família tem que estar junto para ter um sucesso, e quando tem um sucesso, é quando, às vezes, até a família, o entorno também consegue perder peso, porque mudou o hábito. Com certeza. E a gente vê isso muito quando, né, o adulto está
fazendo, o pai ou a mãe fazendo o processo, né, e que tem algum filho com obesidade, a gente vê o quanto influencia, né, a alimentação da família como um todo. Total. Eu acho que mudando uma chavezinha ali da família, a gente consegue alterar a alimentação do. Eu acho que essa parte, né, que o doutor Bruno falou, a importância da família nesse tratamento com o adolescente é muito importante. E em criança e adolescente também tem, acho que para todo mundo, mas nessa faixa etária, principalmente, tem muito da alimentação como um prêmio ou como um agrado. Isso influencia demais, porque às vezes acha que você está agradando o filho, né, e a obesidade é uma doença, deve ser tratada como tal, né? Antigamente era muito bonitinho, criança gordinha, bonitinha. Criança obesa tem uma maior chance de ser um adulto obeso e com todos os problemas de saúde que a obesidade pode levar, né? Então, é importante alertar os pais, né, para tomarem cuidado. Realmente tem que ver a obesidade como ela é uma doença e precisa ser tratada. E eu reforço aí um ponto importante que a gente sempre fala, procure ajuda, né? O quanto antes procura-se ajuda é fundamental. A gente sempre fala, nossa, mas por que às vezes vem um paciente e fala, por que o pai ou a mãe não procurou antes, né? Então, às vezes, eu tenho pacientes nossos que são muito jovens, adolescentes com pressão alta, diabetes, né? Já estão com doenças instaladas, né? Então, quanto antes, a obesidade é isso, quanto mais precoce você atua, melhor o resultado, né? Isso em sempre. Então, fica o alerta. Né, procure ajuda precocemente, tá? Sem ter esse preconceito, não, eu consigo, eu vou me empurrar, vamos deixar, a gente tem a tendência de sempre, não, agora eu vou fazer uma dieta e vai dar certo, não, agora, né, sem postergar, não faça isso, né, procure ajuda precoce. E isso que eu acho que é o interessante também do balão no tratamento da obesidade, né, porque é uma ferramenta, como a gente falou no começo, é uma ferramenta de mudança de comportamento, né, e uma ferramenta segura, né, então assim, e as pessoas conseguem aproveitar isso, né, eu acho que é importante isso, a gente saber que tem como mudar, né, nenhuma situação é para sempre, né. Exatamente, ele é uma ferramenta boa por isso, né, a gente não muda anatomia, nada, é um dispositivo, é uma prótese, igual o doutor Bruno falou, a gente coloca e retira, então é com muito baixo risco, é um procedimento com baixo risco, então assim, o paciente pode utilizar disso para mudar hábitos precocemente, não precisa ele chegar no último, né, no último grau de sofrimento com a doença para poder procurar, né, isso é muito bom do balão. Exatamente, eu só queria reforçar a importância, principalmente quando a gente fala de criança e adolescente, das avaliações muito específicas, né, então assim, esse é um diferencial muito importante, esse cuidado de avaliar cada caso, né, no caso o adolescente, entender todo esse contexto aí de família, inclusive do próprio adolescente, né, ou da criança, o quanto essa criança ou esse adolescente, como ele vai fazer essas mudanças de hábitos, de comportamento, então assim, no núcleo a gente tem muito essa preocupação, acho que vale a pena reforçar isso aqui, né, o quanto a gente tem esse cuidado de avaliar caso a caso, né, e direcionar aquilo que é mais interessante ou mais viável para a situação. Para cada um. Para cada caso é um caso, né? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente faz muito lá, né? Cada situação, cada caso é um caso, não existe fórmula que vai funcionar para todos, que funcionou para um não funciona para outro, é muito particular. Sim. Bom, eu vou dar andamento aqui, gente, porque tem mais, deixa eu ver, 17 minutos de live, tem bastante pergunta aqui. Nossa, como passou rápido. Então, bom, a próxima aqui, eu acho que eu vou direcionar para a Laís, que bom, preciso contar para as pessoas à minha volta, eu acho que está querendo colocar um balão em segredo aí, para ser magrinho. É uma pergunta muito, muito comum na avaliação que a gente faz, né? Eu acho que até, já que a gente tem pouco tempo, eu vi que tinha uma pergunta aqui, Vinícius, se precisa de avaliação psicológica e psiquiátrica, só vou introduzir falando isso. A gente faz, sim, todos, né, tanto com a nutricionista quanto com a psicóloga. A avaliação psiquiátrica a gente faz quando a gente vê a necessidade, né, não é um protocolo, mas faz parte também, se a gente sente a necessidade, a gente busca, sim, a gente tem uma parceria com o psiquiatra para a gente fazer a avaliação, né, mas com a psicóloga, nutricionista e com os médicos, sim, né, é obrigatório. Eu acho que essa pergunta é muito presente nas avaliações, né, pelo menos eu sinto muito isso nas avaliações. Não sei se eu quero contar para as pessoas, né, o que você acha? Eu acho que
é caso a caso, obviamente, também, mas quando, eu acho que não precisa necessariamente contar, mas aí a gente tem que entender o porquê desse não, né, o que te impede de contar para as pessoas ao seu redor, e muitas vezes é algo que está relacionado, né, com o comportamento relacionado ao ganho de peso, né, então, porque tem muito medo do julgamento, né, o medo da exposição, eu acho que tem vários fatores, né, e aí eu acho que é importante a gente responder também por que sim, por que contar, né, para os familiares e pessoas próximas. Eu acho que a família, e a gente lá no núcleo, a gente preza muito, né, pela família dos pacientes, a gente, inclusive, chama em alguns momentos que a gente sente necessidade, óbvio, né, com consciência, com consentimento do paciente, a gente chama alguns familiares para conversar, porque a família pode ser tem um fator muito positivo no processo, muito, né, de apoio, né, de entender o processo, de entender que tem momentos delicados e desafiadores, né, ao mesmo tempo, a família pode prejudicar muito o processo, né, que eu acho que é aí que a gente entra com esse olhar também, né, o quanto a família às vezes pressiona, às vezes tem uma expectativa muito maior do que é a realidade, né, não entende os desafios que o paciente passa, né, ao longo do tratamento. Então, eu acho que respondendo, né, conto ou não para a família, eu acho que é uma decisão individual, né, a gente pode até conversar na avaliação e pensar juntos, né, mas olhando para todos esses fatores, né, do porquê não ou do porquê sim e como, né, isso vai ser... Perfeito. É isso. Beleza. Pode passar para a próxima? Pode. Bom, isso aqui acho que é para os médicos aí, para os doutores. O estômago ele aumenta de tamanho depois do balão? Pode ir, Bruno. Não, isso é um mito, tá? Na verdade, assim, primeiro que na hora de colocar o balão, esse balão, a gente vai encher ele dentro do estômago, com o soro fisiológico e o corante, né, o azul de metileno, e durante o momento da colocação a gente vai ver o volume ideal para cada paciente, né? E na verdade o que acontece durante o tratamento e a presença do balão é um relaxamento do estômago. Isso a gente chama de gastroparesia e é inclusive um dos fatores que vai ajudar na perda de peso. Então o estômago vai contrair um pouco menos e isso ajuda na saciedade precoce, diminui o esvaziamento do estômago e é um dos mecanismos da perda de peso. Depois que retirou o balão, com o passar do tempo, isso vai voltar a uma contração normal. Então, o estômago ele não aumenta de tamanho. Durante o período que está com o balão, ele vai ficar um pouco mais relaxado, mas tirou o balão, ele volta para o mesmo tamanho, tá? Isso é um mito, o balão não aumenta o tamanho do estômago. Beleza. Agora, acho que é outra de psicóloga, vai para a Vivian agora, então. Para a doutora Vivian, posso fazer o tratamento com a psicóloga do meu convênio? Essa é comum. Importante. Todo mundo faz essa pergunta, principalmente na avaliação, né? Então, já chega na consulta, na avaliação com a gente, perguntando se já pode fazer com o psicólogo do convênio. Na verdade, gente, é diferente um tipo de tratamento do outro. Né? Então, assim, o nosso tratamento é muito especializado, a nossa avaliação, né? O nosso trabalho é focal, então ele é focado na questão do emagrecimento, na análise da sua rotina, da sua vida, e tudo que se relaciona à perda de peso, né? Então, assim, a esse emagrecimento e tudo que interfere nesse processo. De forma alguma, a psicoterapia atrapalha, de jeito nenhum. Então, assim, na verdade, são processos que se completam, se complementam. É muito positivo quando o paciente faz algum acompanhamento terapêutico fora, isso não é ruim. Em alguns casos, a gente até entra em contato com esse profissional, né, com a permissão do paciente, claro, para fazer um trabalho muito bem alinhado. Em outros casos, quando a gente vê que há muitos fatores extra, que não só os que a gente trabalha ali na clínica, no núcleo, mas outros fatores que estão interferindo muito, ou que a gente percebe que ele precisa cuidar e trabalhar, a gente também indica, orienta, a busca ou a procura por psicoterapia. Exato. Então, assim, é diferente, não é igual, né, nem mesmo no quesito da avaliação. Então, assim, é importante entender que o nosso trabalho, né, o acompanhamento lá no núcleo para a perda de peso, ele é muito específico.
né? Então, os nossos estudos, a nossa atuação é muito direcionada, é diferente da terapia. Então, assim, pode fazer, mas não em relação à questão da perda de peso. O ideal é fazer com a equipe completa, até porque a gente trabalha de forma integrada, né? Então, assim, a gente tem reuniões, como o Vinícius falou lá no início, né? Temos reuniões da equipe mensalmente, discutimos caso a caso. Então, esse diferencial não dá para ter quando se tem um acompanhamento terapêutico externo e que o foco não é o emagrecimento em si. Então, assim, é muito interessante essa pergunta, muitos fazem, né, porque muitos realmente já têm um acompanhamento terapêutico fora, o que é excelente. Estudos vêm mostrando e comprovando cada vez mais, né, como o Dr. Bruno também comentou, o quanto esse acompanhamento faz diferença, né, os resultados são melhores para os pacientes que fazem um acompanhamento completo. Então, assim, não tem problema fazer terapia, não há problema algum, mas um não pode excluir o outro, não tem como a sua terapia excluir o acompanhamento terapêutico com a equipe multi. O acompanhamento lá no núcleo é bem voltado mesmo para o tratamento, né, para o emagrecimento. Sim, é bem focado, né, focal. Legal. Beleza, vamos passar agora para algumas perguntas que o pessoal mandou para a gente tem mais 10 minutinhos aí. Opa! Olha, da avaliação psicológica já passou. Existe alguma contraindicação para bebidas gasosas, mesmo de 0 calorias? Acho que isso daí é para a doutora Simone. Doutora Simone. Bom, o que eu falo sobre as bebidas, né, artificiais? Elas são acrescentadas, né, ou de adoçante, de corantes, de conservantes, então qualquer que seja a bebida, a gente não pode pensar só nas calorias, mas a gente tem que pensar na qualidade dessa bebida e qual o volume ou quantidade que você vai tomar. Se for no começo do tratamento, pode gerar vários desconfortos, né, com o balão, e ao longo do tratamento também a gente vai pensar que o volume que a gente consegue comer quando tem, ou beber com o balão, é um volume muito precioso, né? Então eu brinco que é igual quando a criança está fazendo introdução alimentar. Ela tem que comer pouco, mas de alimento de qualidade, né? O objetivo não é encher por encher, né? A gente come por vários motivos, como as psicólogas já falaram também, tem um fator emocional, mas a gente tem que, eu sou a favor sempre de agregar qualidade, né? Mais valor nessa bebida. Então, desde que não seja um consumo muito alto, eu falo que nada é proibido, mas a gente tem que entender também que não pode ser a base, né, consumir só esse tipo de bebida, né? Sim, eu acho que aí também começa a mudança de comportamentos, né? Isso as escolhas, né? Não pode, né? Isso a gente sempre trabalha muito no núcleo, nada é proibido, mas a mudança de hábito começa aí, né? Às vezes mudando o paladar, né? Trocando alguns alimentos e bebidas. E a gente costuma falar que o paciente, ele entra não gostando de algumas coisas, ele sai gostando, e às vezes o que ele gostava, ele sai não gostando, né? Eu peço principalmente o primeiro mês, né, de adaptação ao balão ou pós-sutura, os nossos pacientes sabem, eu sempre falo, gente, tem que ser o mais natural possível a nossa alimentação, né? Porque é uma excelente oportunidade da gente conseguir mudar o nosso paladar, né? E é engraçado, porque daí eles falam, nossa, eu fui tomar um suco de uva integral, achei muito doce, né? Tive que colocar água. Então é muito interessante. Claro que daí a gente tem que manter essa mudança de hábito ao longo do tratamento, né? E não deixar exatamente para o comecinho, né? Bom, mas vou passar para uma próxima aqui, que o tempo está se esgotando. Bom, aqui é uma interessante, ó. Qualquer endoscopista pode colocar balão? Quais as capacidades que o médico deve ter para oferecer esse serviço? Né? Não é qualquer endoscopista que coloca, qualquer médico? Não, na verdade, é um procedimento, apesar de ser um procedimento endoscópico, né, que qualquer endoscopista estaria habilitado a fazer para se trabalhar com balão e com a endoscopia bariátrica, com os outros procedimentos, tem que ter treinamento, né, a gente sempre reforça que sempre o paciente deve procurar profissionais treinados. Por quê? Porque a gente faz oficinas, a gente faz cursos, a gente busca conhecimento fora do país, então a gente está sempre se atualizando e fazendo treinamentos, né, a nossa sociedade, a SOBED, né, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, ela promove vários treinamentos
para a colocação de balão, né, a gente tem as oficinas de balão, também para gastroplastia endoscópica, então o médico tem que ser treinado, né, e bem treinado, né, então, e principalmente ter toda essa estrutura de equipe multidisciplinar, disposto a estar com esse paciente, né, então não é qualquer endoscopista que está habilitado a lidar com um paciente que procura um tratamento endoscópico para obesidade, né. Sim. Perfeito, tá joia. Vamos para a próxima. A colocação de balão, ela impede a absorção de algum nutriente? Quer responder, Bruno? Quer que eu fale que é assim? Quer falar? Pode falar, daí eu complemento o que vocês falaram. Ele não impede, né? O balão, ele ocupa a câmara gástrica, na verdade, a absorção de nutrientes acontece principalmente no intestino, a gente sabe, não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas ela não interfere na absorção de nutriente algum, tá? Lógico que há uma mudança, como a gente falou, alimentar, há uma mudança de comportamento, mas em relação à absorção, parte orgânica falando, né? Falando nesse ponto da parte médica mesmo, não há nenhuma deficiência de absorção de nada com relação ao balão, tá? Pode complementar, sim, à vontade. Não, eu acho que o que é importante é que durante o tratamento, enquanto o paciente esteja com balão, ele fique atento aos alimentos que ele come para digestão desses alimentos, né? Então, por isso que eu falei, tem que cuidar para que seja alimento de qualidade, que tenha realmente nutriente, porque ele vai comer menos, né, e consequentemente, e também não pode comer um volume muito grande e esperar que o balão, né, então, comer uma grande quantidade de proteína, de repente, essa digestão dessa proteína vai ser mais dificultada, né, com o balão, mas por isso que a gente tem que fazer conseguir identificar isso caso a caso. Que tem algumas técnicas, alguns são técnicas restritivas com desabsortivas. Não é o caso do balão. O balão, ele é uma técnica puramente restritiva. A gente restringe o espaço e a quantidade de alimentos ingeridos. Não é desabsortiva, como alguns procedimentos, especialmente cirúrgicos, eles causam um componente desabsortivo também, né? Não. É mais em relação à quantidade, né? Quantidade. Certo. Tem mais uma aqui. Qual que é a dieta preconizada durante todo o uso do balão e como é feito o acompanhamento? Uma live pra gente explicar. Porque não tem, aquilo que a gente até falou, né? Não tem fórmula pronta, não tem um modelo. Não tem um modelo. Eu falo que o único período do tratamento que tem a dieta é o primeiro mês, né? Que é uma dieta que a gente precisa seguir a dieta líquida para o bem-estar e o conforto do paciente, né? Para essa adaptação ao balão. Mas depois a gente vai evoluindo aos poucos e chega numa dieta geral, onde eu sempre falo com as meninas, a gente não proíbe nenhum alimento, mas a gente tem que entender o porquê que o paciente está comendo aquele alimento e ensinar o paciente a sentir a fome e entender o que é vontade, né? Porque isso é algo que, só para completar, vários pacientes falam, nossa, eu achei que eu não fosse mais sentir vontade de comer. Eu falei, mas não é que você não tenha vontade, você não tenha fome, né? Mas a vontade, ela é inerente às nossas emoções, à nossa cultura, né? A tudo que a gente vai fazer. Então, por isso, né, que a gente tem que ir mantendo essas consultas ao longo do tratamento para a gente conseguir identificar a melhor linha para cada paciente. Isso exatamente. É até uma coisa que as pessoas, às vezes, têm que aprender a diferenciar, né? A fome da vontade de comer, né? Isso, outra coisa é a vontade de comer. Exato. Isso que eu ia falar uma das ferramentas agora, que a gente usa bastante. Sempre a gente trabalha com os pacientes, né? É uma das principais ferramentas, desde a avaliação até. Sim. Né? Porque muitos não sabem diferenciar a fome da vontade. E aí é um tempo que leva, né? Não é. Eu sempre falo para os pacientes, não é no primeiro mês, né? O primeiro mês com comportamento de zona de conforto há 2 dias atrás, né? Não é 5 dias que vai mudar toda essa. Você vai aprender todas as ferramentas, ao longo. E é muito comum o paciente achar que ele sabe tudo, né? Ele sabe comer, ele sabe como fazer, é muito comum isso. Ele chega falando, eu já como saudável.
E aí, quando ele né, Exato, quando ele vê, não é nada saudável do que ele está É. comendo. Então, a gente tem que ensinar ele a comer, né, de verdade. Sim, Exato. a gente trabalha bastante a questão da percepção mesmo, né? A maioria fala assim, eu como pouco, eu não como muito, né? Então, assim, tem uma percepção falha aí. Então, a gente precisa também, né, e a nossa parte, muito das psicólogas, né, Laís, de trabalhar a questão da percepção. Sim. Né? Então, assim, trabalhar a percepção, essa consciência, enfim, porque a maioria não diferencia a vontade de fome e a quantidade também não. Então, isso é muito interessante, que ao final do processo eles falam, nossa, eu não como, eu como bem menos do que eu comia antes e me sinto saciada igual. E é muito interessante, né, Vi, que a doutora Simone, ela deixa isso muito visual, né? A gente sempre costuma falar, porque ela tem vários artifícios que ela transforma isso de forma visual, porque a gente falar é uma coisa, a gente enxergar é outra, né? Então, as ferramentas que ela usa é muito bacana. Tem o jogo americano, talher, prato, xícara, copo, tem de tudo. Porque o que é muito para mim não é muito para você, né? Pessoal, Exatamente. vou ter que interromper agora, porque falta 30 segundos para acabar nossa live. Muita gente agradecendo, falou que foi muito bom. Ó, pessoal, sensacional, excelente equipe, ótimos profissionais, parabéns toda a equipe. Que bom. E até a próxima, né, gente? Sim. Até a próxima. Até a próxima. Mas vai ser legal.